Oi, chinitas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. Sim, eu já estou no meu apartamento novo, mas como o meu quarto está muito desarrumado ainda e não tive tempo de arrumar tudo, eu montei esse cenário aqui atrás com esse fundo liso mesmo, que eu acho que fica até mais clean, né? Mais fácil de vocês enxergarem bem os produtos e a make que eu vou fazer aqui pra vocês hoje. Talvez nos próximos vídeos eu até deixe esse fundo mais clean, porque eu acho que dá um aspecto mais profissional e talvez realmente facilite para vocês enxergarem. Talvez eu mude para um cenário de quarto mesmo, né? Então, vamos ver como é que fica o negócio aqui. Bom, chinitas, no vídeo de hoje a gente tem duas paletas para dissecar. São duas paletas da Duda Beauty em parceria com a Too Faced. E uma paleta é com sombras neutras e a outra paleta é com sombras coloridas. Quem já me segue no Instagram já viu que eu fiz o unboxing dos produtos e eu falei que eu peguei uma promoção que vinha duas paletas mais uma necessaire. A necessaire é essa aqui, ó. Ela é dourada e ela vem escrito Duda Beauty dos dois lados aqui, tá? E necessaire é um negócio que eu tô precisando agora, viu, gente? Porque as makes estão começando a juntar, né? Sabe como é que é? E a gente precisa de um lugarzinho pra guardar, pra organizar melhor as makes, né? Então, foi na hora certa. Outra coisa que eu queria destacar é que a Duda Beauty, ela deixou uma cartinha na caixa que veio os produtos. Essa cartinha aqui, ó. E esse lance da cartinha pode parecer algo simples, algo bobo, né, gente? Mas, na verdade, é algo muito importante, porque isso demonstra que a pessoa tá tendo um cuidado, uma atenção com quem tá por trás da venda, né? Que são pessoas que estão comprando aquele produto. É claro que se você faz muitas vendas, por exemplo, é humanamente impossível você conseguir escrever uma carta para cada venda que você faz. Mas, por exemplo, outro dia eu vi a Nina Secrets falando que as primeiras 200 pessoas que comprassem o produto dela iam receber a cartinha dela. Então, assim, ela estipulou um número que fosse humanamente possível para ela escrever a cartinha, que no caso era 200 pessoas, para que ela conseguisse dar uma atenção especial, né, valorizar aquelas pessoas que estavam sendo as primeiras a comprar aquele produto. E isso é uma sacada genial, gente. Tem várias pessoas que fazem isso, mas não é todo mundo. Então, eu considero um diferencial bem legal, bem bacanudo. Mas chega de conversa e vamos para o que interessa, que são as paletas. A paleta de sombras neutras é essa aqui, ó. Ela é pretinha, bem chique, vem com o nome Duda Beauty. Aqui atrás nós temos as informações gerais do produto. E essa aqui é a paleta de sombra número 1. E ela vem com essas cores aqui, gente, ó. E são 5 cores que vem tanto na paleta de sombras neutras quanto na paleta de sombras coloridas, tá, gente? Vou fazer o swatch dessas cores pra vocês agora. Essas são as cores no braço, ó, gente. Então, a gente tem como primeira cor um branco, né? Mais cintilante, mais puxado pra um prata. A segunda cor é um laranja mais de um tom mais fechado, né? Mais puxado pra um abóbora, que vocês sabem que eu acho lindo. A terceira cor é um marrom mais quente. A quarta é um marrom mais frio e a quinta e última cor é um preto, né? Então a gente consegue ver aqui que o acabamento de todas as cores, tirando o branco, né, que é a primeira mais cintilante, o acabamento das outras 4 é mate. E essas são as cores nos dedos, olha só. Agora vamos para a paleta de sombras coloridas. Olha só, aqui a gente também tem 5 cores, né? Mas esse branco aqui, ele também é mate, tá? 5 cores nesse caso são mate. Esse branco aqui que vem na paleta de sombras coloridas, ele é diferente desse branco aqui da paleta de sombras neutras, tá, gente? Porque ele tem um acabamento mate e ele é bem brancão, ele é um branco bem branco. Já esse branco aqui da paleta de sombras neutra, ele tem um acabamento cintilante e ele tem um fundo mais puxado para um prata, tá? E essas são as sombras coloridas no braço, olha só como ficou. Então a gente tem o brancão aqui primeiro, depois tem um amarelo vibrante, que eu agradeço, que vocês sabem que sombra em pó só tem aquele amarelinho sem graça. E eu tenho também o BT Velvet, mas mesmo o BT Velvet amarelo, ele tem um tom bem diferente desse, então já é uma cor diferente. Tem um laranja mais aberto, mais vibrantão também, né? Bem diferente daqueles laranjas abóboras. Tem esse rosa também, que eu achei super bonito, que também é bem diferente dos que eu já tenho. E por fim, esse azul, que também é diferente dos que eu já tenho. Então eu gostei bastante dessa sombra colorida, porque ela tem uns tons assim que eu ainda não tenho. Ó, no dedo, ó, o outro lado. Tô me sentindo uma criança na aula de pintura aqui. Ó, os braços, a diferença dos brancos também, pra vocês verem, tá? Ó.
Dá pra ver que a sombra cintilante é mais pigmentada, né? Mas geralmente as sombras cintilantes tendem a ser mais pigmentadas mesmo, tá? Então aqui eu vou fazer um esquema parecido com o que eu fiz no vídeo da paleta de sombras da Nina Secrets, que eu acho que o aproveitamento é bem maior. Então pra pele, primeiro eu vou misturar esses dois tons de marrom aqui pra fazer o contorno no rosto. Já tô com a pele meio preparada aqui, tô com base, fiz a sobrancelha e apliquei um rímelzinho de leve pra dar um up no olho. Com relação à sombra esfarelar ou não, ela é uma sombra que esfarela sim, tá, gente? Então ela não é, por exemplo, igual a sombra da MAC ou os blushes da Marisade, que são mais durinhos, né? Então não esfarelam tanto. Essas sombras que esfarelam mais, geralmente, elas têm uma vantagem de serem mais fáceis de serem esfumadas, geralmente, mas, por outro lado, quando elas caem, elas podem, né, manchar aqui embaixo dos olhos e tal, fazer uma certa sujeira. Mas eu acho que se você aplica o pó, sela a pele bem, toma um certo cuidado, depois se cai você passa um pouco desse pincel de pó, né? Eu acho que não tem tanto problema assim. Eu, por enquanto, não tenho preferência, assim, entre sombra que esfarela ou não, mas eu sei que é bem comum as pessoas preferirem ou a sombra mais durinha ou a sombra que dá uma esfarelada pra ser mais fácil de esfumar. Então eu acho que é questão de preferência mesmo. Vou aplicar o contorno aqui. Gente do céu, que susto, a câmera tá meio doida aqui, tá reiniciando, tá dando uns pau aqui. Tô meio cabreira, mas vamos que vamos. Se der ruim na câmera, na pior das hipóteses, a gente continua gravando no celular, mas espero que continue assim, vamos lá. Fiz o contorno do rosto e do nariz aqui, e eu vou falar a mesma coisa que eu já falei no vídeo da paleta de sombras da Nina Secrets. Dá sim pra gente fazer, né, o contorno com a paleta de sombras, tanto o contorno quanto o blush, enfim, essa parte da pele com a paleta de sombras, tá? Dá. Mas assim, eu sugiro que vocês façam mais quando, porventura, vocês saíram de casa correndo e estão só com uma paleta na bolsa, né? Esqueceram todo o kit lá com a necessaire inteira em casa. Porque, por mais que dê pra gente fazer, né? É uma paleta de sombras, então foi feita pros olhos. E sim, tem diferença de produto que a gente aplica nos olhos do produto que a gente aplica na pele, sim. A espalhabilidade não vai ser tão boa, a pigmentação vai ser bem forte, então tem que tomar muito cuidado. É fácil de ficar manchado também, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Mas eu sempre faço pra mostrar pra vocês que dá, tá? Pro blush, eu vou usar esse laranja aqui, que é mais discreto, porque eu quero que o foco fique mais no olho mesmo. Eu tô achando estranho que aqui na câmera tá parecendo que o meu contorno e o meu blush estão bem mais marcados do que olhando aqui no espelho. Geralmente é o contrário, né? Agora eu não sei se é a câmera ou se é a luz que eu tô usando, porque eu não tô usando a luz que eu uso geralmente da penteadeira. Eu tô usando o ring light, então fica uma luz mais dura direto no meu rosto. Talvez seja por causa disso mesmo. Como iluminador, eu vou usar esse branquinho da paleta neutra, que eu acho que vai ficar bem legal como iluminador também. Vou aplicar um pouco na pontinha do nariz e nessa região também. Olha só na pele eu já usei praticamente a paleta inteira, só faltou esse preto aqui. Dá pra usar pra preencher a sobrancelha também, tá, gente? Aqui eu já preenchi aqui com uma cor mais acinzentada, mas daria pra eu escurecer também se eu quisesse com esse marrom. Ou fazer aquele truque que eu ensinei pra vocês de esquentar a cor, né, dos pelos com essa cor mais quente aqui de marrom. Então já deu pra gente ver que essa paleta neutra aqui é bem versátil, né? Agora pros olhos eu vou fazer dois looks. Desse lado eu vou usar as sombras neutras e desse lado eu vou usar as sombras coloridas. Vou começar com as sombras neutras que eu tenho mais facilidade. Já apliquei o corretivo em toda a minha pálpebra e agora eu vou usar esse marrom mais quente aqui como sombra de transição. Agora eu vou pegar o meu laranjinha abóbora, que não pode faltar, é claro. Vou demarcar aqui o meu canto externo e depois preencher a região da pálpebra móvel. Agora, para dar um pouco de profundidade no olhar, eu venho com o marrom mais escuro aqui na parte mais do cantinho externo do olho. Olha como só de eu aplicar um pouco de marrom aqui no canto externo já aumenta essa noção de profundidade no olhar, né? Então, para as orientais, para quem tem uma pálpebra mais gordinha, é um truque que fica bem legal, bem bonito mesmo. E para aumentar ainda mais a profundidade, dar um aspecto mais sofisticado ainda, né? Que é um pequeno detalhezinho, mas que faz a diferença, eu vou aplicar a cor preta mais aqui no cantinho ainda.
Olha que lindo que ficou com preto aqui. Só coloquei um pouquinho de preto. Maquiagem é isso, gente. Os menores detalhes fazem a maior diferença. E eu tô cada vez mais encantada com como um detalhezinho extra faz tanta diferença assim. É impressionante. E essas sombras são bem fáceis de esfumar, tá, gente? Eu tô tendo bastante facilidade mesmo de esfumar sombras. Então, questão de facilidade, assim, total. Pra parte de baixo dos olhos, eu vou usar o laranja, o marrom mais escuro e o preto aqui no canto externo. Olha só como ficou o olho. E agora eu vou passar o delineador e os cílios postiços pra finalizar o olho. Agora ficou o topperson. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês aqui. Eu acho que é a primeira vez na vida, sem brincadeira nenhuma, gente, é a primeira vez na vida que eu acho que eu colei cílio do jeito certo mesmo. Porque eu sempre ficava com dor aqui dentro do olho, sabe? Tipo, na linha d'água. Porque eu acho que eu colava o cílio mais na pálpebra, assim, e ia meio que pra dentro do olho. E começava a arder meu olho e doer. Tipo, toda vez que eu aplicava era isso, sabe? E agora não tô sentindo nada, só tô sentindo um leve peso nos cílios mesmo. Então, eu acho que eu finalmente entendi como é que aplica cílios postiços. Oi, tudo bom? Eu falo, gente, eu faço os vídeos ensinando vocês, mas eu também aprendo muita coisa. Tô aprendendo muito fazendo esses vídeos com vocês não têm ideia. Agora, pra finalizar mesmo, que eu tava esquecendo, eu vou usar esse branco cintilante aqui pra aplicar no cantinho interno e também aqui abaixo das sobrancelhas. Vamos ver agora se eu tenho a mesma facilidade com o olho direito também, né, gente? Porque agora eu vou usar a paleta de sombras coloridas, a temida. Mas antes, se você que tá aí me assistindo ainda não é inscrita ou não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Venha fazer parte da nossa família de chinitas que vocês não vão se arrepender, tá bom? A gente ainda vai continuar com conteúdos novos, com resenhas e testes novos. Então já se inscreve pra não perder nada. Vamos pra mais um desafio então com vocês, gente. Eu vou começar com essa cor amarela aqui da paleta, que é esse amarelo vivo. Você sabe que eu adoro um amarelo vivo. Senti uma falta por muitos anos, mas agora aqui estamos. E eu vou aplicar nesse cantinho interno, nessa parte interna do olho. Meu Deus, como eu amo esses pincéis de esfumar. Sério, se vocês não tiverem esses pincéis que são assim, ó, mais fofinhos, ai meu Deus, gente, vale a pena investir, pelo menos em um ou dois, porque eles dão um acabamento muito melhor, assim. Pra esfumar é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Agora eu vou aplicar a cor laranja, esse laranja super neon vivo aqui, no meio dos olhos. E agora pro terceiro terço e um pincel limpo de esfumar, eu vou pegar esse rosa super bonito aqui e vou aplicar aqui nesse cantinho. Já ficou um look bem legal assim, as cores estão conversando super bem entre elas, mas eu queria adicionar um pouquinho mais de profundidade, que nem eu fiz nesse lado, e também eu queria mostrar pra vocês que a gente tem as opções de fazer as misturinhas também, né? Então, como o rosa a gente sabe que ele é o vermelho, né, com um pouquinho mais de branco, acrescentado mais do branco, então ele pode atuar como o vermelho aqui nesse caso também. Então se eu misturar esse rosa com esse azul, eu consigo criar um roxo. Então eu vou misturar essas duas cores e adicionar aqui no cantinho externo do olho. Ó, vou pegar um pouquinho do rosa aqui e um pouquinho do azul. Aqui no pincel vocês já conseguem ver que ele fica roxo, ó. Conseguem ver? Tá roxinho já. Um look bem Instagrammer, né? Nossa senhora, tá lembrando muito. E pra parte de baixo dos olhos eu vou repetir o que eu fiz aqui em cima. Então, vou pegar o amarelo, depois o laranja, depois o rosa e depois o roxo. Como eu fiz o roxo e acabei não aplicando o azul, eu vou pegar o azul agora e fazer como se fosse um efeito de um delineadorzinho aqui fora só, pra vocês conseguirem ver como que é esse tom de azul no olho também. Pra finalizar, vou aplicar esse branquinho aqui no cantinho interno do olho e abaixo da sobrancelha e aplicar os cílios postiços também. Makes prontas, gente! Vocês viram que eu consegui misturar o rosa com o azul e consegui a cor roxa aqui do cantinho, né? Ficou um roxo, bem roxo mesmo, tá? Então, se eu quisesse misturar, por exemplo, o azul com o amarelo, que a gente sabe que dá verde, eu conseguiria também tranquilamente. Já tentei, já consegui também. E é por isso que eu gosto mais dessas paletas que vêm com cores bem diferentes entre si, né? Mais do que aquelas paletas que vêm, sei lá, 5 tons de marrom numa mesma paleta. Por quê? Porque além
além dessas cores serem diferentes entre si da própria paleta, ainda você consegue fazer misturinhas e conseguir atingir outras cores mais, né? E eu fiz pra vocês um olho de cada paleta, que foi pra vocês conseguirem ver, além das cores da própria paleta, conseguir ter ideias dos looks que vocês podem fazer com essas paletas, né? Mas é claro que se, por exemplo, você tiver aí em casa essas duas paletas, vocês podem fazer mistura entre essas cores que estão aqui. Dá pra misturar essas cores entre si também. Conclusão, né, gente? O que eu achei das paletas? Olha, vocês sabem que eu sou muito sincera aqui, né? Eu, Stephanie, pessoalmente, vocês sabem que eu não tenho esses estilos de cor, né? Então, se eu fosse lançar uma paleta, eu não escolheria esses tons aqui. Eu ficaria mais, assim, puxada para os tons da paleta da Nina Secrets. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, essas são as paletas da Duda. E eu tô aqui para analisar como paletas da Duda. E essas duas paletas, tanto os tons neutros quanto os tons coloridos, principalmente, são a cara dela. Então, ela conseguiu, sim, trazer pra gente a essência dela, né? A essência da linha dela dentro dessas paletas. São cores muito pigmentadas, tá? Não tive problema nenhum em pigmentar elas, muito pelo contrário. São sombras fáceis de esfumar, eu tive muita facilidade de esfumar, mais do que o que eu normalmente tenho, realmente. São paletas muito versáteis, como eu já falei pra vocês. São cores diferentes entre si, você consegue ainda fazer misturinhas, as cores se combinam, dá pra usar no rosto também, se tiver com falta de paleta de contorno ou blush aí, dá pra usar super também. Elas esfarelam um pouco? Esfarelam bastantinho até. Mas assim, não foi um nível de esfarelar e cair um monte embaixo dos meus olhos, como vocês puderam ver. Tem que tomar um certo cuidado sim, mas é como qualquer sombra. Aí vai da preferência de cada um, né? Tem gente que não gosta de paletas que esfarelam um pouquinho, então por isso que eu sempre aviso vocês. Mas apesar de eu, Stephanie, pessoalmente, não me identificar com esses tons das paletas... Opa, mensagem. Se for analisar as maquiagens que eu fiz, eu tô muito satisfeita. Eu achei as maquiagens, não sei vocês, mas eu achei que as maquiagens ficaram muito legais, tanto de um lado quanto do outro, né? Dá pra gente criar dois looks completamente diferentes e super legais também, tá super bonito. E esse é o intuito principal do vídeo, né, gente? É mostrar com riqueza de detalhes cada cor pra vocês, a qualidade das sombras, a textura delas, se é fácil de usar ou não, se é pigmentado ou não, como que eu posso usar essas sombras, né? É isso que eu sempre procuro trazer pra vocês, independentemente das minhas preferências pessoais, tá? Então é isso, chinitas. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o joinha aí, que eu tô morrendo de fome já, deu um maior trabalho esse vídeo aí. Dá um joinha aí, por favor. E eu vejo vocês no sábado que vem com mais novidades, tá bom? Um beijo e tchau!